O príncipe William acaba de surpreender a todos com notícias preocupantes que podem mudar o futuro da monarquia britânica. Crescem as especulações de que o Duque de Cambridge estaria considerando afastar-se de seus deveres reais para apoiar sua esposa durante a recuperação do câncer. As implicações são enormes. Se William renunciasse ao direito ao trono, isso causaria um grande impacto na família real e na nação. Estamos perdidos, disseram com honestidade algumas pessoas próximas à realeza, sugerindo a incerteza que pode surgir diante dessa decisão sem precedentes. Será que estamos diante do início de uma crise real? O que está por trás da possível decisão do príncipe William? A decisão de William de dar um passo atrás em suas funções reais parece ter raízes profundamente pessoais. O desejo de apoiar Kate Middleton durante sua recuperação do câncer. Há meses circulam rumores sobre os problemas de saúde de Kate. Essa situação colocou uma enorme pressão sobre ambos, que precisam equilibrar seus papéis públicos com a difícil batalha privada enfrentada em casa. Tudo isso parece ter colocado William em uma posição difícil, que pode levar a escolhas que mudem sua vida. A devoção do príncipe William à família sempre foi evidente. Ele é conhecido por ser um pai presente para o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, e frequentemente elogiado por priorizar sua família em meio às intensas demandas da vida real. Agora, com a recuperação de Kate exigindo mais de seu tempo e atenção, William parece considerar a possibilidade de se afastar de algumas de suas responsabilidades. Embora essa decisão permita que ele ofereça o apoio necessário a Kate e aos filhos, também traz importantes consequências, não apenas para sua família, mas para a monarquia como um todo. Fontes próximas à família real sugerem que William está enfrentando um dilema ao tentar equilibrar seu futuro papel como rei com seus deveres de marido e pai. Alguns especulam que ele poderia até renunciar ao direito ao trono. Caso isso aconteça, a questão de quem assumiria o lugar como futuro monarca permanece uma grande incógnita, adicionando mais incertezas ao futuro da monarquia. Os problemas de saúde de Kate Middleton desempenham um papel central no processo de decisão de William. Enfrentando o câncer e uma recuperação lenta e desafiadora, tornou-se evidente que as demandas da vida real são, neste momento, excessivas para o casal. Kate, que sempre foi dedicada aos seus deveres reais, teve que reduzir suas aparições públicas e o foco do casal está, compreensivelmente, em sua saúde e bem-estar. Esse cenário deixou William diante de uma escolha difícil: continuar a desempenhar seu papel público como futuro rei ou afastar-se para estar ao lado de Kate nesse momento crítico. O impacto potencial de um afastamento de William, ou até mesmo de uma renúncia ao trono, é enorme. Como filho mais velho do rei Charles III, William sempre foi visto como o futuro da monarquia britânica. Sua popularidade, combinada com o carisma de Kate, tem sido uma força estabilizadora para a família real, especialmente após as recentes controvérsias. A saída do príncipe Harry e Meghan Markle das funções reais e as contínuas repercussões públicas já abalaram os alicerces da monarquia. A possibilidade de que William também se afaste, ou pior, renuncie ao seu lugar na linha de sucessão, pode mergulhar a família real em uma incerteza ainda mais profunda. Além disso, a possível decisão de William gerou preocupações sobre a estabilidade a longo prazo da monarquia. Comentários vindos de círculos reais destacaram o medo de que, sem a presença forte de William, a confiança do público na instituição possa diminuir. "Estamos perdidos", afirmou um integrante da realeza, ecoando as preocupações internas. A escolha de William de priorizar sua família é admirável, mas ocorre em um momento em que a monarquia não pode se dar ao luxo de enfrentar mais incertezas. A maneira como William lidar com essa decisão e como a monarquia se adaptará pode ter implicações duradouras para as próximas gerações. A notícia do diagnóstico de câncer de Kate Middleton abalou o público. A princesa de Gales anunciou que está em tratamento contra a doença. Embora a família real tenha mantido certa privacidade sobre os detalhes específicos do caso, esse difícil caminho obrigou Kate a se afastar de muitos de seus compromissos reais.
Para alguém tão dedicada como Kate, essa transição não tem sido fácil. Durante os problemas de saúde de Kate, o príncipe William tem sido uma fonte constante de apoio. Ele assumiu responsabilidades adicionais em casa para garantir que Kate pudesse se concentrar em sua recuperação. William tem estado ao lado de Kate em todos os momentos, desde acompanhar consultas médicas até cuidar dos 3 filhos do casal. Essa mudança no papel de William como marido e pai não passou despercebida pelo público. Apesar de todo o apoio, a batalha de Kate contra o câncer afetou inevitavelmente sua capacidade de desempenhar suas funções reais. Como membro sênior da família real, o papel de Kate é crucial para manter a imagem pública da monarquia e atender às numerosas obrigações que sua posição exige. Sua ausência criou um vazio na agenda real, com muitos compromissos adiados ou cancelados, aumentando ainda mais a pressão sobre o príncipe William, que precisa equilibrar suas crescentes responsabilidades em casa com as demandas do futuro como rei. A tensão causada pela doença de Kate também impactou o bem-estar emocional do casal. O câncer não é apenas uma doença fisicamente desgastante, mas também um fardo emocional que afeta toda a família. Para William e Kate, os desafios de lidar com a vida pública enquanto enfrentam uma doença grave trouxeram novos níveis de estresse para o relacionamento. O peso das expectativas públicas, combinado com o medo pessoal de perder um ente querido, certamente afetou a saúde mental do casal. Amigos próximos ao casal falaram sobre como a tensão emocional tem sido imensa, com relatos de que William se sente dividido entre seus deveres com a coroa e seu papel como marido solidário. Para seus 3 filhos, a experiência de ver sua mãe lutar contra o câncer também tem sido difícil. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis ainda são pequenos, mas certamente estão cientes dos desafios de saúde de sua mãe. Fontes próximas à família sugerem que William e Kate têm feito o possível para proteger as crianças dos aspectos mais difíceis da doença de Kate. No entanto, o impacto emocional é inevitável. Como família, eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade, com a saúde de Kate frequentemente ditando o ritmo de suas vidas. As crianças precisaram se acostumar a ver sua mãe menos ativa do que o normal. E essa mudança na dinâmica familiar as afetou profundamente. Os problemas de saúde de Kate também impactam profundamente a capacidade da monarquia de funcionar de forma harmoniosa. Como futura rainha, o papel de Kate é vital para a imagem pública da família real. Ela tem sido consistentemente uma das integrantes mais populares e respeitadas da realeza. Sua ausência nesses deveres gerou uma sensação de incerteza sobre como a família real lidará com suas responsabilidades na sua ausência. Além disso, a pressão sobre o príncipe William levantou dúvidas sobre sua capacidade de cumprir com seus próprios deveres reais enquanto apoia Kate durante sua recuperação. William sempre foi uma figura-chave para o futuro da monarquia, e suas crescentes responsabilidades como herdeiro do rei Charles III são cruciais para a estabilidade da instituição. Contudo, com a saúde de Kate sendo sua prioridade, William tem enfrentado decisões difíceis sobre como dividir seu tempo e energia. Esse equilíbrio tem sido desafiador e gerou especulações de que ele possa se afastar de algumas de suas obrigações para se concentrar mais na família, uma decisão que teria importantes implicações para a monarquia. À medida que Kate continua sua recuperação, permanece uma incógnita quanto tempo levará para que ela possa retomar completamente seus deveres reais, se isso for possível. A habilidade do casal em navegar esse período difícil afetará não apenas suas vidas pessoais, mas também o futuro da monarquia em si. O público continua otimista com a recuperação completa de Kate, mas o caminho adiante ainda é incerto. Na Marcona, implicações mais amplas do afastamento de William. As possíveis implicações do afastamento de William vão muito além de suas responsabilidades imediatas. Como o segundo na linha de sucessão ao trono e uma das figuras mais visíveis e populares da monarquia, William desempenha um papel fundamental na percepção pública da família real. Ele e Kate Middleton se tornaram símbolos de uma realeza moderna,
combinando tradição com um enfoque acessível e realista que conquistou o coração de milhões. Se William decidir dar um passo atrás, mesmo que temporariamente, isso criaria um vazio significativo na imagem pública da família real, algo difícil de preencher, especialmente no contexto do reinado relativamente recente do rei Charles III. A ascensão do rei Charles ao trono marcou um período de transição para a monarquia. Após décadas de espera, Charles agora está definindo seu reinado e moldando seu legado. Contudo, seu reinado tem enfrentado desafios. As repercussões contínuas da saída dos deveres reais do príncipe Harry e Meghan Markle, combinadas com as mudanças na opinião pública sobre a relevância da monarquia na Grã-Bretanha moderna, criaram um ambiente de incerteza. Para Charles, a estabilidade e o apoio proporcionados por William e Kate têm sido essenciais para manter a imagem e a continuidade da monarquia. Se William se afastar de suas funções, a monarquia pode enfrentar um período de instabilidade em um momento em que não pode se dar ao luxo de passar por isso. A possibilidade de William renunciar ao seu direito ao trono, embora ainda especulativa, seria um movimento sem precedentes na história moderna da realeza. Embora haja casos de membros da realeza que renunciaram a seus títulos, como o famoso caso do rei Eduardo VIII em 1936, uma decisão desse tipo por parte de William teria um impacto muito mais profundo no futuro da monarquia. Como filho mais velho do rei atual, o papel de William como futuro monarca sempre foi considerado inevitável. Se ele decidisse se afastar desse papel, a linha de sucessão mudaria, possivelmente colocando mais pressão sobre os membros mais jovens da família real, especialmente seu filho mais velho, o príncipe George. A monarquia se baseia na continuidade e na tradição, e qualquer interrupção na linha de sucessão estabelecida poderia criar uma crise de confiança, tanto interna quanto externamente. Além disso, com o príncipe Harry já fora das funções reais, há menos membros seniores disponíveis para assumir as responsabilidades de William. Se William renunciasse ao seu direito ao trono, o impacto no futuro da monarquia seria monumental. O príncipe George, embora ainda uma criança, seria repentinamente colocado no centro das atenções como o próximo herdeiro ao trono. Embora seu papel como futuro rei sempre tenha sido parte de seu destino, uma aceleração desse cronograma, devido à possível decisão de William, poderia colocar uma enorme pressão sobre o jovem príncipe. Além disso, o público poderia começar a questionar a relevância da monarquia se suas figuras mais queridas e acessíveis, William e Kate, não fizerem mais parte de sua liderança. Uma perspectiva devastadora para os monarquistas. Para os monarquistas, as notícias são particularmente preocupantes. Os admiradores da monarquia veem William como o futuro monarca ideal, alguém capaz de fechar a lacuna entre o tradicional e o moderno, continuando o legado de sua avó, a rainha Elizabeth II. A ideia de que ele possa se afastar de seus deveres ou renunciar ao seu direito ao trono é, para eles, uma perspectiva devastadora. Muitos monarquistas expressaram preocupação sobre o que isso significaria para a continuidade da instituição que tanto valorizam, com alguns temendo que a monarquia fosse lançada ao caos sem a liderança constante de William. Por outro lado, os modernistas têm reações mistas à possibilidade de William se afastar. Alguns veem a notícia como um reflexo da evolução da família real e das lutas pessoais enfrentadas por seus membros. Para eles, a decisão de William de priorizar sua família, especialmente diante dos problemas de saúde de Kate, demonstra sua humanidade. Os modernistas enxergam essa possível escolha como uma prova de caráter de William. Alguém que, apesar de seu papel futuro, está disposto a tomar decisões difíceis em prol do bem-estar de sua família. No entanto, mesmo entre os modernistas, há incertezas sobre o que isso significa para o futuro da monarquia. Embora respeitem as escolhas de William, o potencial de interrupção dentro da instituição real é preocupante. A questão sobre a sucessão e se a monarquia pode manter sua relevância sem William na liderança permanece em aberto. Já os críticos da monarquia responderam às notícias com ceticismo e resignação.
Para aqueles que acreditam que a monarquia é uma instituição ultrapassada, a possível decisão de William de se afastar é vista como mais uma evidência de que a família real luta para se adaptar aos tempos modernos. Esses críticos argumentam que a relevância da monarquia vem diminuindo há anos e que a saída de William poderia acelerar esse declínio. Alguns sugerem até que isso poderia marcar o início do fim da monarquia como instituição, especialmente se desencadear um debate mais amplo sobre a necessidade de uma família real no Reino Unido. Ainda assim, mesmo os críticos reconhecem que a monarquia tem sido uma parte central da identidade britânica por séculos. E a incerteza em torno do futuro de William deixa muitos se perguntando como o país lidaria com uma mudança tão significativa. O papel central do príncipe George. No centro deste cenário está o príncipe George, filho mais velho de William e Kate. Como terceiro na linha de sucessão ao trono, George está destinado a desempenhar um papel fundamental no futuro da monarquia. No entanto, se William decidir se afastar ou renunciar ao direito ao trono, a pressão sobre George aumentaria dramaticamente. George tem atualmente apenas 10 anos, o que o torna jovem demais para assumir responsabilidades reais significativas. Mas sua jornada rumo ao trono se tornaria muito mais imediata e pública. Sem William em cena, o foco rapidamente se voltaria para George, possivelmente forçando-o a ocupar um papel mais proeminente antes do que se esperava. Esse cronograma acelerado traria novos desafios. A família real sempre tentou proteger seus membros mais jovens das pressões da vida pública até que estejam prontos. No entanto, essa abordagem protetora pode não ser mais viável se William se afastar. A criação de George, antes prevista para seguir um caminho gradual rumo à vida adulta e ao eventual reinado, poderia ser acelerada, colocando uma imensa pressão sobre ele desde cedo. Isso não apenas poderia afetar seu desenvolvimento pessoal, mas também alterar toda a estrutura de planejamento futuro da família real. A decisão de William também teria impactos significativos sobre seus outros 2 filhos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Ambos têm sido criados em um ambiente relativamente normal em comparação com gerações anteriores da realeza. Mas a possível saída de William de suas funções reais poderia romper esse equilíbrio. Com George subitamente empurrado para um nível mais alto de expectativas reais, Charlotte e Louis também poderiam enfrentar mais atenção e responsabilidades. Esse ajuste poderia alterar profundamente a dinâmica de suas infâncias e redefinir seus papéis dentro da família e da monarquia. Nino Narwanes. Impacto na família real e na estrutura da monarquia. Além das implicações imediatas para os filhos de William, a família real como um todo enfrentaria uma reestruturação considerável se ele se afastasse. Durante este período de transição sob o reinado do rei Charles III, William tem sido uma figura central para manter a continuidade e a estabilidade da instituição. Sua partida deixaria um vazio significativo na liderança da monarquia, forçando outros membros da família a assumirem papéis mais destacados de formas que talvez não estivessem preparados. Figuras como o príncipe Edward, a princesa Anne e até o príncipe Harry, caso fosse possível uma reconciliação, poderiam ser chamadas a desempenhar papéis mais proeminentes para preencher o vazio deixado pela ausência de William. Em termos de estrutura, a família real provavelmente enfrentaria um período de incerteza enquanto se ajusta a uma nova dinâmica sem William na linha de sucessão. Com o príncipe George ainda muito jovem para assumir funções reais sérias, os compromissos públicos e as obrigações do dia a dia recairiam principalmente sobre o rei Charles, a rainha Camila e outros membros seniores da família. Isso colocaria uma enorme carga sobre o rei Charles, que já está lidando com as complexidades de seu reinado após décadas de preparação. Charles, agora na casa dos 70 anos, pode ter dificuldade em manter o mesmo ritmo de compromissos que William vinha administrando, o que poderia levar a um período de menor visibilidade real. Além disso, o afastamento de William desencadearia uma discussão mais ampla sobre o futuro da monarquia. A percepção pública da família real sempre dependeu da ideia de continuidade, com cada geração assumindo seus papéis predefinidos para manter a estabilidade da instituição.
Sem William, o público poderia começar a questionar o futuro da monarquia. Outra preocupação significativa seria o impacto no apoio público à monarquia. William e Kate sempre foram vistos como as figuras mais populares da família real, especialmente entre as gerações mais jovens. Se William se afastar, a confiança pública na instituição poderia ser abalada. Embora o rei Charles tenha seus próprios seguidores, ele não gera o mesmo nível de afeto que seu filho. Seu reinado poderia sofrer sem William como figura central. A perspectiva de uma monarquia sem William e Kate à frente pode levar a uma redução no interesse público e até mesmo a chamados por uma reforma. Quando o príncipe William quebrou o silêncio, surpreendeu a todos com notícias que deixaram o público e a mídia especulando sobre o futuro da monarquia. Embora os detalhes específicos de sua decisão ainda não estejam claros, sua declaração cuidadosamente elaborada gerou intensos debates. Apesar de não confirmar nenhuma ação drástica, a declaração sugere que William pode estar considerando seriamente fazer mudanças significativas em seu papel na monarquia. Uma das frases-chave de sua declaração que chamou a atenção foi: "Há momentos em que até mesmo as responsabilidades mais importantes precisam ser equilibradas com as necessidades daqueles que mais amamos." Esta frase foi amplamente interpretada por especialistas e pela mídia como uma indicação de que William pode estar se preparando para reduzir suas responsabilidades. O tom da mensagem sugere que ele enfrenta o desafio de equilibrar seu futuro como rei com seu papel presente como marido e pai. Preparando o público para mudanças. Muitos interpretaram a declaração como a indicação mais clara até agora de que William está considerando seriamente um afastamento temporário ou permanente de suas funções. Especialistas reais destacaram que suas palavras parecem suavizar o impacto de qualquer decisão futura e preparar o público para essa possibilidade. Fontes próximas à realeza sugerem que William tem ponderado essa decisão em silêncio há algum tempo. A tensão sobre ele e Kate tem sido perceptível nos últimos meses, e o casal adotou uma postura mais reservada em suas aparições públicas. William também teria mantido conversas próximas com o rei Charles sobre como lidar com este momento delicado. Fontes afirmam que Charles tem mostrado compreensão sobre o desejo de William de priorizar sua família, reconhecendo o desafio único que ele enfrenta. O tom emocional da declaração de William também chamou atenção. Suas palavras sugerem uma preparação para mudanças importantes, evitando qualquer menção direta ao trono ou a seu papel futuro como rei, o que muitos interpretaram como um sinal de que suas responsabilidades podem estar sendo reconsideradas. Grimoire. Especulações sobre o futuro de William. A ausência de detalhes concretos na declaração levou à especulação de que William ainda está avaliando suas opções e que sua decisão poderia ser temporária. Insiders sugerem que ele poderia optar por um papel mais limitado na linha de sucessão. Por outro lado, alguns acreditam que a declaração possa estar pavimentando o caminho para uma decisão permanente. A ideia de equilibrar responsabilidades públicas e pessoais levou muitos a questionar se William estaria se preparando para renunciar ao direito ao trono. Se isso acontecer, seria um dos momentos mais marcantes da história moderna da monarquia. Uma mudança tão drástica na linha de sucessão não apenas desafiaria tradições, mas também levantaria questões sobre o futuro da monarquia enquanto instituição. O impacto sobre o reinado de Charles. A possível decisão de William de se afastar de suas funções reais, mesmo que temporariamente, teria um impacto profundo no reinado do rei Charles. A perda de seu filho mais velho como um aliado próximo e ativo complicaria ainda mais um período já desafiador para a monarquia. Desde sua ascensão, Charles tem se esforçado para equilibrar a tradição com as demandas de uma sociedade em transformação. Áreas como mudanças climáticas, diversidade cultural e engajamento comunitário são prioridades para ele. Mas sem William ao seu lado, sua capacidade de atender a essas demandas pode ser prejudicada. Além disso, William tem sido crucial para conectar a monarquia com as gerações mais jovens, que frequentemente questionam a relevância da instituição. Sua ausência pode dificultar ainda mais os esforços de Charles para alcançar uma audiência mais ampla.
A saída de William também exigiria que Charles reconsiderasse os planos de sucessão dentro da família real. Como herdeiro aparente, o envolvimento de William sempre foi central para o planejamento do futuro da monarquia. Um afastamento forçaria a monarquia a reavaliar não apenas a sucessão, mas também sua estratégia de longo prazo para se manter relevante. O futuro da monarquia. A ausência de William pode levar a mudanças significativas na percepção pública da monarquia. Embora Charles tenha seus apoiadores, ele não possui o mesmo apelo popular de William e Kate. Sua saída poderia enfraquecer ainda mais o apoio público à monarquia e intensificar os debates sobre sua relevância em tempos modernos. E para você, será